final da Segunda Guerra Mundial. Ele lidera a criação da Singapura que a gente conhece, que era um país de pescadores, com multiétnico, com pessoas brigando, muito pobre, favelizado. E aí, em algumas décadas, ele transforma naquilo que é talvez uma das 5 nações mais impactantes do mundo, com assim, uma economia altamente pujante, população rica, trabalho abundante, pagando muito bem pra todo mundo, nenhuma sujeirinha na rua, habitação pra todo mundo. E ele tem uma agenda muito forte de lei e ordem, que acho que é uma coisa que a gente vai comentar muito aqui. Sim. Esse cara, eu tô terminando de ler a biografia dele. Esse cara é um exemplo, todo mundo tinha que ler a história do Lee Kuan Yew nas escolas de administração pública no Brasil. É um exemplo, esse cara conseguiu impor lei e ordem. Então, mesmo num país que não é comunista, pra dar um exemplo, eles estão no lado contrário. Tem lei e ordem. Japão tem lei e ordem, Coreia tem lei e ordem, Vietnã tem lei e ordem. A Ásia, inclusive, é muito forte nessa questão da lei e ordem. Isso passa desde países que são comunistas como a China até como os que não são. A ideia de ordem, a ideia de respeito ao espaço público, ao respeito ao espaço privado, que é uma coisa que a gente precisa comentar, essa é uma ideia muito poderosa que a gente não leva a sério aqui. Então a gente tem que ter um choque de ordem. E esse choque de ordem tem que acontecer em absolutamente tudo. Então, amarrando essa questão da segurança, as nações que não ouviram essas ONGs, elas têm, vamos dizer, um impacto da lei e ordem muito maior. El Salvador é um exemplo. Eu ia falar Podem disso, falar o que quiser do Bukele. O Bukele está apresentando, vamos dizer, aprovação de 80% a 90%, mesmo depois de ter sido reeleito agora. E o que ele fez? Lei e ordem. E ele pegou essas ONGs e mandou pastar. ONG de direitos humanos, vaza daqui. Porque ele está garantindo direitos humanos. Eu vou ser presidente da República. A função primordial do Estado é garantir a segurança física, a integridade física dos habitantes daquele país. Essa é a função primordial. Se você não garantir isso, você não tem Estado. Ah, não, a função do Estado é garantir que as pessoas sejam felizes. Ah, é garantir que a trans... Não, cara, a primeira função primordial do Estado é garantir a integridade do território, que ele não seja invadido pelos outros e que as pessoas não se matem. Que a pessoa delegue para o Estado, para um ente mais forte, maior, a capacidade dela de se defender, sabendo que o Estado vai punir alguém que a ofenda no sentido físico, vamos colocar aí, que invada a propriedade dele. Então, a ideia de Estado passa pela ideia de proteção à integridade física das pessoas. Se ele não garante a segurança das pessoas, o Estado não existe. E aí entra a coisa, a gente tem um Estado no Brasil, a gente tem um meio Estado. Dizem aí 23% a 25% dos brasileiros vivem sob o comando do crime organizado. E aí não é um Estado, é um Estado relativo. E esse Estado relativo é um Estado que precisa ser alterado. Você precisa de um choque de lei e ordem. Por isso, quando eu falo de destruir o crime organizado, prender o matou, direito penal do inimigo, eu tô falando na prática de restituir o Estado das suas funções originais. Fazer assim, ó, eu sou brasileiro, eu vivo num lugar que se você pegou uma arma e resolveu tomar um bairro pra você, tava em Paraisópolis, tá tomado pelo PCC igualzinho, e aqui perto, Vilela, acho que é 2 km daqui, e é igualzinho Comando Vermelho, em São Paulo, 2 km daqui. Um cara que sinta vontade pra pegar uma arma e fazer isso, ele tá avisando o Estado. O Estado não existe. Tanto que lá quem manda são eles. Se você tem um negócio, quem manda são eles. E eles precisam ser destruídos. Não existe muito diálogo. O que eu vou dialogar? Vou mandar um embaixador falar com o cara do PCC? Ou posso entrar aí com o serviço público? Não, cara, eu tenho que eliminar eles. Ou prender, de prisão perpétua pra esses caras, ou eles vão ser alvo de uma operação, se eles resistirem, eles vão morrer. Não tem muito meio termo. Que é isso que qualquer país sério faria. Eu dou um exemplo. Alguém nos Estados Unidos imaginaria que, sei lá, Nova York foi tomada por uma facção criminosa? O Brooklyn, vamos dizer, o lado de Nova York foi tomado. Isso é inimaginável. Inimaginável. Alguém imagina que, sei lá, Xangai foi tomada? Na China? Não, nenhuma nação séria. Agora a gente é obrigado a deixar, a gente tem que discutir se o cara da facção é um poeta, se há uma cultura oriunda do crime. Isso é papo de louco. Aí, cara, a Rede Globo tem culpa. A boa parte da cultura brasileira tem culpa. Ficou vendendo isso. Eu fui gravar hoje em Paraisópolis, aí me avisaram, sabia que teve uma novela em que a Bruna Marquezine namorava o dono da Boca? Ô, louco. E teve uma novela em que as pessoas naturalizavam que ela namorava, acho que era o Caio Castro, alguém até me corrige. O Caio Castro era o dono da Boca, era o dono da Boca bonitão. E ela namorava ele, humanizando um cara que, em última instância, acaba com a vida das pessoas ali. As pessoas vivem um regime de servidão. E a Globo naturalizou. Xuxa botando MC Malboro, e aí a cultura de MC na Globo quando eu era criança, 92, 93. Foi naturalizando aos poucos. Naturalizando, não, a gente é normal, não, isso aqui é... Não, cara, a gente não pode aceitar isso. Se a gente quiser ser sério, vamos voltar pra questão das 5 maiores nações do mundo. Uma das 5 maiores nações do mundo não é favelizada nem é tomada pelo crime. Então a gente tem que ter as propostas pra fazer isso acontecer. Falei demais, Vilela, não sei. Não, se não falar, não tem programa. Em relação à segurança ainda, esse prendeu, matou, me explica isso. Prendeu, matou foi vamos dizer, quase um
um grito. Porque eu tenho medo disso. O cara foi preso e morre? Não. Ah, tá. Então explica Nada isso disso. Porque foi o seguinte, eu tava numa... Não que alguns não mereçam, né? Foi pego agora um... eu sei, mas vou te dar um exemplo aqui. Eu tava numa live, lembra que morreu ali no Parque do Povo, aqui em São Paulo, um ciclista? Sim. Ele entregou o celular pra um bandido. Depois ele entregar, o cara, sangue frio, acho que eu vou matar aquele cara. Pum, pum, pum. E aí eu não tava a par do caso, me mostraram isso ao vivo na live. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Prender um ator. E aí surgiu que o pessoal começou a criar, aquilo virou um meme, que no fundo significa o quê? Você só tem dois caminhos. Se você é um bandido, ou você vai preso ou você morre. Ou você vai preso, ou você morre. Resistiu, você morreu. Se entregou, você tá preso. E por muito tempo. E o que é tão absurdo a gente falar isso como se fosse uma novidade, porque a gente naturalizou que o normal é nem ser preso, nem ser morto. Que o normal é o bandido vai cometer o crime e nada vai acontecer. Até porque no Brasil a maior parte dos homicídios não são resolvidos. A gente vive num país, e isso vai explicar pra, sei lá, inspetor de polícia na gringa. Não, no Brasil a maior parte dos homicídios não se resolvem. Caramba. Não resolve. Isso é um absurdo. Não resolve. Então, assim, a gente acha que a vida humana aqui no Brasil não vale nada. Que, morreu. O cara lá matou lá da facção. É mais um caso aí. E aí o aparato de investigação é lento. O inquérito policial no Brasil tem vários problemas. Você tem um problema entre a polícia civil e a polícia militar. Muito policial militar reclama pra mim. Pô, eu levo lá pra delegacia de polícia o vagabundo e eu tomo chá de cadeira. Aí o policial militar fica tomando chá de cadeira, às vezes o vagabundo vai embora. Enquanto ele tem que fazer a ocorrência lá com a polícia civil. Tem muita coisa muito mal feita na forma como o Estado brasileiro conduz o sistema. O nosso Código Penal é dos anos 40. Não existia a ideia de facção criminosa nos anos 40. Não existia. Então o nosso Código Penal é feito para outro mundo. É um outro mundo. A ideia de uma facção criminosa que vai fazer ocupação territorial para distribuir serviços que o Estado ou empresas que são concessões provém, tipo Gato.net, como gás, não existia nos anos 40. Então, o legislador, a nossa legislação é velha. E ela também não responde a hoje, vamos dizer, facções criminosas fortemente armadas, que fazem, por exemplo, exportação de droga. Boa parte do faturamento do PCC, ele não é sobre, vamos dizer, você vender a droga aqui. É sobre você pegar uma droga que vem da Bolívia, ela passa pelo Mato Grosso do Sul, ela passa por São Paulo, e ela é enviada para a Europa pelo Porto Santos. Ninguém nem precisa consumir aquela cocaína aqui. Mas o PCC ganhou por conseguir colocar em território europeu, ou na África, ou nos Estados Unidos, droga. E aí ele ganha muito. E aí esse dinheiro é reinvestido aqui. Por isso que o PCC tem toda uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro. Posto de gasolina, Posto de gasolina, contrabando. Cara, empresas de hedge fund, né? Putz. Eles estão no mercado financeiro. Bet. Eles montaram funk. MC Rian foi preso. Lavagem de dinheiro usando show, ou seja, todo um aparato multibilionário de lavagem de um dinheiro que, dentre outras coisas, vem da exportação da droga. Por que isso não para o Brasil, cara? Por que a gente não faz alguma coisa para não virar um narco-estado? Por que, tipo, não vai dar em nada isso, daqui a pouco o pessoal esquece? Pelo mesmo motivo que as pessoas não ligam para não ter saneamento básico no Maranhão. Todo mundo naturalizou. Nós naturalizamos o absurdo. E a gente só percebe que é absurdo quando a gente pega um avião e vai para outro país e fala, nossa, a vida não precisa ser assim. Só que quantos brasileiros têm dinheiro para ir para outro país e ter esse choque? Andar de madrugada sem nenhuma preocupação de ser nenhuma. assaltado. E assim, uma dica pra galera que é brasileira. Se for para Buenos Aires, se for para outros países do terceiro mundo, se for para Lima, no Peru, é melhor. Já sente diferença. Entendeu? Então, assim, a vida não precisa ser assim. Só que as pessoas não entendem. As pessoas, infelizmente, naturalizam. E mais, você vai naturalizar quando até a mídia, quando até seus professores na faculdade, quando todo mundo fala pra você que é pra você naturalizar. Que é pra aceitar que a favela é parte de você, que você é um favelado também. Que a tua cultura tem que ter o funk, que tem que ter lá a Bruna Marquezine rebolando com o cara. Que é aquele bando de gringo, filha da mãe, canalha, vagabundo que vai lá na favela. Não sei se é uma Rocinha, no Rio de Janeiro. Aí entra aquela música, boa noite, povo. Aí vem um drone, aí mostra o drone indo embora. Nossa, estou numa favela. Eles vêm fazer esse turismo da pobreza com a gente. E a gente aceita porque a gente acha que isso é ser Brasil. Aqui é Brasil. Não, cara, nenhum lugar sério permite isso. Nenhum lugar sério aceita isso na própria identidade. Só que a gente é forçado a acreditar. A favela venceu. A favela venceu. A favela nunca venceu. A favela nunca venceu. Aquelas pessoas precisam se tornar cidadãos, elas precisam ser donos dos títulos de propriedade, elas precisam ter rua arborizada, a criancinha tem que ir na escola tranquila que não vai ser assaltada, que não vai vir um canalha de uma gangue, como pegaram agora, que estuprou meninos de 7 e 10 anos.
que quando chegar na escola não vai ter um cara vendendo droga na porta da escola, que quando ele vai ter aula, o professor vai ter... Este corte foi criado e postado automaticamente utilizando IA. Quer aprender? Se inscreva no canal e aguarde.